Alcatraz, a prisão de segurança máxima mais infame do mundo, era onde Vitor Lustig estava. Vitor tinha acabado de ser capturado após comandar uma operação de falsificação de notas bancárias. Era tão grande que representava um sério risco para toda a economia, e ainda assim essa fraude nem era o golpe mais infame de Vitor. Vitor comandou inúmeros esquemas para enriquecer rapidamente e foi possivelmente o vigarista mais perigoso e bem-sucedido que o mundo já viu, mas acima de tudo ele será lembrado como o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Esta é a história real e maluca de como ele passou de um ladrão mesquinho, no homem mais procurado do mundo, o homem que conhecemos hoje como Vitor Lustig, ou provavelmente nasceu em 1890 na cidade austro-húngara de Ostini, que hoje faz parte da República Tcheca, mas verdade seja dita, não sabemos com certeza, pois sua identidade real permanece um mistério até agora, porque ao longo de sua vida, ele usou pelo menos 45 pseudonimos diferentes para cobrir seus rastros e frequentemente mentia sobre quem ele era, e de onde ele era. Ele mudou o seu nome, aparência e identidade, indo de um lugar para o outro, um tipo de vigarista que muda de forma e viaja pelo mundo encontrando novas maneiras de enganar suas vítimas. No entanto, as informações que temos sobre sua infância sugerem que os anos mais jovens de Vitor foram miseráveis, passados dentro de uma casa escura e de pedra em uma das áreas mais pobres da cidade. Ele descreveu seus pais como os camponeses mais pobres que mal tinham condições de alimentar e vestir seus filhos. Eles se separaram quando Vitor tinha 8 anos e o enviaram para morar com alguns parentes, uma situação que ele achou completamente insuportável quando completou 12 anos. Vitor concluiu que seria mais feliz sozinho, então ele abandonou a escola e fugiu. Ele começou a viver nas ruas frias de várias cidades europeias, e como resultado, ele teve que recorrer a furtos e mendicância para comer, mas foi um evento singular em 1903 que o fez decidir seguir uma vida de crime. Na época Vitor era um pária de 13 anos lutando para sobreviver nas ruas de Budapeste, e em uma noite de primavera ele estava desesperadamente vasculhando as latas de lixo do lado de fora de um hotel, procurando por restos de comida. Quando ele notou um casal se preparando para comer em uma das sacadas do hotel, Vitor observou os garçons trazendo pratos e mais pratos de comida para eles, organizando um banquete digno de um rei. Mais comida do que Vitor já tinha visto em sua vida. E ainda assim Vitor observou horrorizado enquanto o casal nem comeu um único pedaço da comida e, em vez disso, foi direto para o quarto. Vitor não conseguia acreditar em toda aquela comida deliciosa ali e eles nem iriam comer nada naquele momento. Vitor decidiu que se era assim que algumas pessoas conseguiam viver enquanto ele era forçado a comer restos do lixo, ele nunca mais se sentiria culpado por enganar os mais afortunados do que ele. Depois disso, Vitor evoluiu de um mero furto para sobreviver para pequenos furtos mais avançados e mais tarde, para roubo. Quando completou 18 anos, Vitor também havia aperfeiçoado todos os truques de cartas do livro. Ele se tornou um mestre em prestidigitação, o que lhe permitiu trapacear em jogos como pôquer ou apenas enganar as pessoas nas ruas. No entanto, a polícia logo o pegou. Com os golpes e roubos de Vitor, e Vitor acabou cumprindo várias penas em prisões em Budapeste, Praga, Zurique e Viena, mas alguns meses atrás das grades de vez em quando, não fizeram muito para diminuir seu ânimo. Ele simplesmente passou o tempo na prisão aprimorando suas habilidades com cartas ou lendo livros porque, apesar do fato de Vitor ter deixado a escola muito cedo, ele era um aluno interessado, pois sabia que ser bem educado o ajudaria com seus golpes e o ajudaria a parecer mais sofisticado e profissional, atraindo assim menos suspeitas. No entanto, como muitos europeus de sua época, Vitor Rude ouviu histórias sobre a América, a terra prometida e todas as oportunidades esperando por um cara inteligente e engenhoso como M. Então ele embarcou em um navio e foi para os Estados Unidos procurando ficar rico, mas no navio bem ali duas coisas aconteceram. Primeiro ele conseguiu um corte de 2,5 polegadas ao longo de sua bochecha esquerda de um marinheiro furioso que pensou que Vitor estava ficando muito amigável com seu encontro. Esse ataque deixou uma cicatriz permanente no rosto de Vitor, que ele mais tarde contaria às pessoas que ganhou de uma joia de honra quando era realmente apenas por flertar com a namorada de outra pessoa. Mas a segunda coisa que aconteceu naquele navio para a América foi que Vitor percebeu que navios transatlânticos como este eram os campos de caça perfeitos para maridos como ele.
Os conveses de primeira classe estavam cheios de marcas muito ricas com quem ele podia conversar facilmente. Encontrar uma maneira de rasgar o banho para Vitor era como atirar em peixes em um barril, então ele passaria uma semana a bordo de um navio cruzando o Atlântico, roubando muitos dos passageiros ricos possíveis, então atracar, enxaguar e repetir em um navio diferente com novos passageiros, a menos que os próximos anos fossem uma vida fácil para ele, indo e voltando nesses navios entre a Europa e a América. Um dos golpes mais comuns que ele aplicava nos navios era se passar por um produtor musical de sucesso, em busca de investimento em uma produção da Broadway que as pessoas só perceberam que não era real depois de já terem investido. No entanto, os bons tempos para Vitor foram interrompidos pela Primeira Guerra Mundial, pois não havia mais cruzeiros de lazer entre a América e a Europa agora. Quanto ao que Vitor realmente fez durante os anos de guerra é um pouco de um mistério, embora ele definitivamente não tenha participado de nenhuma luta. O que está claro é que quando a guerra terminou, Vitor apareceu na cidade de Nova York, e o homem que pisou no pier estava muito longe do garoto sem-teto que uma vez teve que vasculhar latas de lixo em busca de comida. Vestido com um terno fino feito sob medida, e com uma camisa de seda, e um blusão de pelo de camelo. Ele agora se estrelava como conde digno de Lustig e afirmava ser um rico aristocrata no exílio político. Ele tinha tudo o que precisava. Boa aparência, boa conversa, e até se portava como tal. Todos sugeriam dinheiro antigo e sofisticação, então não foi surpresa que quase todos que ele conheceu foram levados pelos encantos de Vitor Willey. Vitor se reinventou mais uma vez e criou uma persona que seria perfeita para realizar golpes muito maiores. Em 1919, Vitor Meter se casou com uma mulher chamada Roberta, que estava tão apaixonada por seu novo marido que ficou com ele mesmo depois de descobrir que ele não era realmente um conde, como ele ganhava dinheiro enganando as pessoas. Infelizmente, a vida pessoal de Vitor acabaria sendo sua ruína, mas chegaremos a isso. Os loucos anos 20 foram um período de excessos para os americanos, portanto, uma oportunidade perfeita para Vitor, que orou por sua ganância. Além de grifes clássicos, ele também teve um breve relato de fabricação de adesivos de uísque falsos e selos do governo para contrabandistas. No entanto, Vitor logo teve uma ideia melhor: uma máquina de fazer dinheiro que podia imprimir notas de dólar duplicadas. Agora, obviamente, não era real, mas Vitor só precisava encontrar algumas pessoas ingênuas o suficiente para acreditar que era e vender a elas essa máquina falsa por grandes somas de dinheiro. Então, Vitor mandou fazer muitas dessas caixas com um carpinteiro habilidoso em Nova York e elas certamente pareciam impressionantes, com cerca de 60 centímetros de comprimento, com acabamento em latão e vários mostradores. Vitor disse às pessoas que tudo o que você tinha que fazer era colocar uma nota de $100 dentro, mas como um pedaço de papel moeda em branco, gire uma manivela e espere pelo menos 6 horas e a máquina imprimiria qualquer réplica exata da sua nota de 100 no papel moeda, deixando você com 2 notas de 100 idênticas. Vitor a chamou de máquina de dinheiro mágica. Agora você provavelmente está pensando: como alguém pode ser burro o suficiente para cair nessa e realmente comprar essa máquina de dinheiro falsa dele? Bem, é assim que o golpe funciona. Primeiro Vitor iria ao banco e pegaria um monte de notas novas de 100, o que significava que os números de série estariam em ordem sequencial. Isso significava que ele só tinha que raspar o último dígito do número de série e reaplicar o mesmo último dígito em várias notas, criando assim uma pilha de notas de 100 aparentemente idênticas. Lembre-se de que Vitor já tinha experiência em falsificação e ele só precisava mudar o último dígito de o número de série. Então, com alguma prática ele foi capaz de aperfeiçoar isso. Em segundo lugar, Vitor nunca abordaria seus alvos sobre comprar a caixa. Em vez disso, ele primeiro encontraria uma maneira de jogar com a confiança deles. Por exemplo, uma de suas vítimas era um jogador rico até que Vitor roubou seu bolso e roubou sua carteira. Então ele voltou para a mesma pessoa que ele tinha acabado de furtar e disse: "Ei, você deixou cair isso", e devolveu a carteira a ele. Isso imediatamente fez Vitor parecer um cidadão honesto e gentil, apenas tentando ajudar. Então isso baixou a guarda deles e Vitor usou isso como para iniciar uma conversa e sutilmente projetar a conversa em direção à caixa mágica de dinheiro. Vitor mencionaria que ela poderia duplicar notas, mas então ele agiu como se não quisesse falar sobre isso, o que, claro, só fez as pessoas quererem saber mais.
Logo a vítima estaria implorando para ver uma demonstração desta máquina de dinheiro e, embora Vitor fingisse estar relutante no início, ele eventualmente concordaria e eles iriam para seu quarto de hotel, onde Vitor inseriria uma nota de 100 na máquina, mas porque Vitor havia inventado a mentira sobre. Levando 6 horas que lhes deram tempo para conversar, jogar cartas ou jantar enquanto a máquina supostamente fazia seu trabalho. Quando eles retornaram, a máquina teria a nota original de 100 dentro e uma segunda nota de 100 que parecia idêntica, como se tivesse sido realmente perfeitamente clonada pela máquina. É claro que na realidade Vitor tinha simplesmente escondido a segunda nota dentro da máquina de antemão e elas só pareciam idênticas, porque ele usou suas habilidades de falsificação para mudar os números de série para combinar. Agora o alvo normalmente ainda teria algumas dúvidas, então eles iriam para o banco mais próximo, onde o caixa do banco confirmaria que era realmente uma nota genuína, porque era uma nota de 100 dólares real. Nada havia sido impresso em papel de impressão, era apenas uma nota que Vitor havia sacado antes. Mais uma vez que o caixa do banco confirmou que era real, isso normalmente era o suficiente para a vítima acreditar que a máquina realmente havia impresso o BL como Vitor havia alegado. Mas aqui está a parte inteligente. Enquanto eles estavam conversando, Vitor deu dicas de que ele tinha uma situação de emergência onde ele precisava de muito dinheiro rapidamente e que ele estava frustrado porque sua máquina levava 6 horas para clonar cada nota de 100 e estava demorando muito. Então sua vítima tinha uma ideia. Bem, e se eu comprasse a máquina de dinheiro? Você se lembra que Vitor tinha como alvo específico pessoas ricas que ele sabia que tinham muito dinheiro, como empresários ou jogadores que ele tinha visto quando eram grandes. Mas é claro que a vítima pensou que estava fazendo um ótimo negócio comprando essa máquina de dinheiro por uma taxa única que eles poderiam usar repetidamente. Usando essas táticas, Vitor vendeu várias cópias de seu cofrinho no país por dezenas de milhares de dólares cada, e por causa da mentira que ele inventou sobre a máquina de dinheiro levar tantas horas para imprimir cada nota de 100, o que significava que ele tinha tempo de sobra para fugir da área antes que sua vítima percebesse que ele tinha sido enganado. Quando descobriram que compraram uma caixa de madeira sem valor, Vitor já tinha ido embora há muito tempo. Mas aqui está o verdadeiro gênio do golpe. Apesar de repetir esse golpe várias vezes, Vitor estava salvo da lei porque nenhuma de suas vítimas jamais foi à polícia ou o denunciou. Quero dizer, como eles puderam? Você não pode exatamente ir à polícia e reclamar que sua conta para encaixar a máquina de impressão de dinheiro não funcionou como anunciado. Então a maioria deles teve que aceitar que foram enganados. No entanto, havia uma mulher rica para quem Vitor vendeu um cofrinho, mas depois de perceber que havia sido enganada, passou semanas caçando Vitor. O nome dela era Billy Shibley. Eventualmente, ela conseguiu localizá-lo em um quarto de hotel em outra cidade, mas aqui está a reviravolta na trama. Quando ela finalmente o encontrou, não houve ameaças ou violência. Em vez disso, ela estava cheia de admiração por sua desenvoltura, e disse que eles deveriam se tornar parceiros no crime e trabalhar juntos. Na verdade, os atuns só começaram a fazer alguns golpes juntos, mas também se tornaram amantes e Vitor deixou sua esposa para ficar com ela. Ele mais tarde se arrependeria dessa decisão, mas por enquanto as coisas estavam indo muito bem para Vitor e ele já estava planejando o maior golpe de sua carreira. Estrangeiro Música. Em maio de 1925, Vitor leu um artigo de jornal sobre a condição decadente da Torre Eiffel e como seria mais barato para o governo francês derrubá-la do que consertá-la. Você vê, originalmente a Torre Eiffel foi concebida para ser temporária, pois foi construída para a Feira Mundial de 1889 em Paris e deveria ser demolida 20 anos depois, mas em 1909 os parisienses se acostumaram com seu novo marco, então ele permaneceu. No entanto, em 1925 a Torre Eiffel estava em ruínas e falavam em demoli-la. Ela foi renovada. Ao ouvir esta notícia, deu a Vitor uma ideia que o colocaria no hall da fama dos fraudadores. Ele iria vender a Torre Eiffel. Ele chegou a Paris no final daquele mesmo mês, acompanhado por um companheiro frequente de seu Endaper, Dan Collins. Como todos os golpes de Vitor, este foi meticulosamente planejado com antecedência, com cada passo cuidadosamente definido. Primeiro, Vitor usou seus extensos contatos no submundo do crime, para obter alguns papéis de carta e credenciais falsificados do Ministério Francês de Correios e Telégrafos, que era responsável pela Torre Eiffel. Então ele foi para um hotel de luxo em Paris onde reservou seu quarto sob os guias de um oficial do governo. De lá ele entregou cartas a 6 dos maiores negociantes de sucata em Paris.
Convidando-os para o hotel para discutir a private matter. Ele disse que era muito sensível para falar sobre isso em público. Uma vez que os homens se reuniram no quarto de hotel de Victor, ele fez um discurso cuidadosamente ensaiado em francês fluente sobre como o governo pretendia demolir a Torre Eiffel, mas não queria divulgar a decisão ainda por medo de um clamor público. No entanto, eles tinham sido confiáveis com as informações para que pudessem licitar os direitos de salvamento. Os negociantes de sucata eram como massa nas mãos de Victor, e ele sabia exatamente como jogá-los. Em primeiro lugar, ele os fez se sentirem importantes, deixando-os entrar no grande segredo. Então ele ganhou o interesse profissional deles com detalhes sobre a torre. Victor sabia todos os detalhes, todas as medidas corretas e até quantos rebites havia dentro da Torre Eiffel. Ele tinha feito seu dever de casa extensivamente, mas finalmente Victor terminou com um número que todos os homens dentro daquela runa se importavam: 7.000. Essa é a quantidade de toneladas de ferro de alta qualidade, recuperável, que eles obteriam da torre. O público de Victor ficou hipnotizado e já viu isso como o negócio de uma vida. Sem surpresa, todos eles apresentaram a ele lances lacrados para o projeto, mas ela disse a Victor. Já havia encontrado seu alvo, André Poisson, pois estava claro que André estava bastante desesperado por aquele grande negócio que levaria a sua empresa para o próximo nível. Então Vita pediu que ele ficasse para discutir algo em particular quando eram apenas os dois. Victor começou a falar sobre as dificuldades e limitações de um emprego no governo para André. A intenção era óbvia. Ele estava procurando um suborno. Estranhamente, isso realmente deixou o negociante de sucata à vontade. Os subornos eram uma parte rotineira dos negócios para ele. Também explicava por que Victor tinha marcou o encontro em um quarto de hotel privado. Então, ironicamente, o fato de Victor ter pedido um suborno foi o que fez André acreditar que todo o acordo era definitivamente real, a menos que André não tivesse problemas em escrever um cheque muito generoso para o homem que ele supôs ser apenas mais um funcionário corrupto de nível médio do governo. Mas assim que o sucateiro foi embora, Victor imediatamente descontou um cheque e pegou o primeiro trem para a Áustria, satisfeito com um trabalho executado perfeitamente. Ele passou as próximas semanas em um hotel de luxo em Viena esperando para ler sobre seu golpe nos jornais, mas ele logo percebeu que André manteve todo o assunto em segredo por vergonha e constrangimento por cair no golpe. Afinal, se você tivesse dado um grande suborno a alguém para ganhar o contrato de compra da Torre Eiffel para sucata, você realmente iria querer admitir publicamente que caiu no golpe. Mas o fato de André não ter divulgado o golpe ou ido à polícia deu a Victor outro raio de inspiração. Isso significava que ele poderia fazer exatamente o mesmo golpe novamente. Foi exatamente isso que aconteceu alguns meses depois. Victor voltou a Paris e repetiu todo o golpe com diferentes negociantes de sucata. Mais uma vez ele saiu com um cheque gordo e bonito, mas desta vez seu marque foi à polícia. Então, quando a história acabou, Victor achou melhor não tentar o destino e, em vez disso, voltou para os Estados Unidos. Mas o fato de ele ter conseguido fazer isso mais de uma vez mostra por que os golpistas geralmente conseguem se safar com seus esquemas por tanto tempo. As pessoas não querem admitir que foram enganadas. No entanto, para Victor Lustig, eventualmente ele levaria as coisas longe demais e sua queda logo começaria. Ei, pessoal! Ele agora fosse um homem rico. Quando Victor voltou para a América, ele não tinha intenção de diminuir o ritmo. Nenhum alvo era muito grande ou muito pequeno para ele. Há uma história que ele até ousou enganar o famoso mafioso Al Capone. Victor disse a Capone que ele precisava de 50.000 para financiar um golpe e que ele poderia dobrar o dinheiro de Capone em apenas 2 meses. No entanto, Victor então devolveu o dinheiro a Capone integralmente, dizendo que o golpe tinha dado errado. Capone ficou impressionado com sua honestidade e lhe deu $5.000. É claro, esse era o plano de Victor o tempo todo. Ele nunca teve a intenção de fazer nada, exceto devolver o dinheiro a Capone na esperança de uma recompensa. No entanto, quando a Grande Depressão oprimiu a América, Victor descobriu que o poço de notas de alto valor começou a secar. Então ele voltou a falsificar novamente, exceto que desta vez ele estava pensando muito maior. Em 1930, ele começou uma nova rede com um homem chamado William Watts, um farmacêutico que também era um gravador de alta classe. Suas notas falsas eram da mais alta qualidade, a supernota da época, pois foram descritos por um especialista em autenticação. E para manter a linha com as grandes ambições e confiança de Victor, eles fizeram 100 notas. Outros falsificadores se limitaram a denominações baixas,
pois eram mais fáceis de passar despercebidas, enquanto as notas de $100 recebiam um maior escrutínio. Vitor sabia disso, mas não se importava, ele estava confiante de que seu produto era bom o suficiente para corresponder ao produto real. No final das contas, esse excesso de confiança impetuoso provaria ser sua ruína. Tudo começou em 1931, quando Vitor mostrou sua audácia mais uma vez ao cortar um xerife do Texas com o golpe do cofrinho quando o xerife percebeu. Ele foi enganado, ele rastreou Vitor até Chicago e o confrontou sob a mira de uma arma, mas Vitor sempre foi um falador suave, mesmo sob pressão, e simplesmente explicou que a máquina provavelmente estava com defeito. Ele se desculpou com o xerife e ofereceu a ele uma indenização de $50.000, o dobro do que ele pagou pela caixa. O xerife saiu feliz, mas logo descobriu que havia sido enganado novamente, pois havia recebido dinheiro falso. Este foi o primeiro grande erro de Vitor porque o colocou no radar do serviço secreto naquela época. O trabalho principal do serviço secreto não era proteger o presidente dos Estados Unidos, mas para impedir os falsificadores quando ouviram sobre um pagamento tão grande sendo feito usando notas falsas de 100 de alta qualidade. Eles sabiam que estavam lidando com uma grande operação, mas não estavam preparados para o quão grande ela realmente era ao longo dos últimos anos. Vitor e Watts ganharam mais de $1 milhão em dinheiro falsificado difícil de rastrear que já havia sido distribuído ao público. Havia uma preocupação genuína de que a operação pudesse destruir a confiança no dólar e abalar os fundamentos da economia americana. Então, em 1934, um esquadrão especial foi montado para capturar Vitor, que consistia em agentes do Serviço Secreto e do Departamento do Tesouro, policiais de Nova York e policiais estaduais. No entanto, foi uma denúncia anônima que levou à captura de Vitor em maio de 1935, quando alguém deu às autoridades o endereço da sede de falsificação de Vitor. Então, em 10 de maio, a polícia interceptou uma ligação de que o próprio Vitor chegaria lá em um determinado horário e, portanto, as autoridades garantiram que estariam lá para prendê-lo quando ele aparecesse. Vitor foi levado para a prisão, mas quem a polícia pegou? Essa informação de bem, é amplamente acreditado que a dica anônima veio de Billie Mae, a mulher com quem Vitor teve um caso, mas aparentemente depois que Vitor a trocou por uma nova parceira, ela deu a dica à polícia por raiva e ciúmes de qualquer forma. Vitor estava olhando para décadas de prisão por isso. Nenhuma quantidade de conversa fiada poderia livrá-lo de uma acusação por produzir milhões de dólares em dinheiro falso, mas então em setembro daquele ano, Vitor adicionou um feito final ao seu já notável currículo criminoso, quando ele escapou do supostamente à prova de fuga Centro de Detenção Federal em Manhattan. Ele havia feito uma corda de 50 pés com lençóis e cortado suas barras usando um alicate que alguém havia contrabandeado para ele. Enquanto ele deslizava pela lateral do prédio usando a corda do lençol, ele fingiu ser um lavador de janelas limpando casualmente as janelas enquanto deslizava para baixo para que não parecesse que ele estava escapando confiante como sempre. Vitor até deixou um bilhete em seu travesseiro para provocar os guardas sobre sua fuga. Infelizmente para Vitor a essa altura ele tinha uma reputação tão notória que muitos recursos foram gastos para encontrá-lo novamente. Portanto, ele foi pego menos de um mês depois de escapar do centro de detenção. Desta vez, não haveria chance de fuga, pois Vitor foi condenado a 20 anos de prisão na temida ilha de Alcatraz, a prisão de segurança máxima definitiva, embora tecnicamente não tenha sido Vitor Lustig quem foi condenado, pois a essa altura ele estava usando o pseudônimo de Robert Miller. Embora alguns acreditem que Robert pode ter sido seu nome real que as autoridades conseguiram descobrir, mas o que sabemos com certeza é que Vitor ou Robert ou quem quer que esse vigarista realmente fosse passou o resto da vida atrás das grades. Ele frequentemente reclamava com os guardas de Alcatraz sobre uma doença que tinha, mas eles achavam que ele estava fingindo. Pela primeira vez na vida ele não estava. Ele morreu de pneumonia em 11 de março de 1947, aos 57 anos. Sua certidão de óbito listava sua ocupação como vendedor-aprendiz, um título divertidamente discreto para um dos vigaristas mais ousados e bem-sucedidos que já existiram. No entanto, ele certamente não é o vigarista mais famoso. Essa honra pode ser de Charles Ponzi, pois até hoje ainda ouvimos as palavras esquema Ponzi em referência ao seu golpe audacioso.